Então, pessoal, bem-vindos. Esse é nosso segundo encontro, né? Segunda aula do nosso preparatório Filosofia para o Enem, tá? Projeto da UMIC. Sou o professor Jordão. Nós vamos começar esse segundo encontro fazendo aqui uma pequena revisão, tá certo? Uma pequena revisão a respeito da nossa primeira aula, que serve também para uma introdução desse tema de hoje. Hoje eu quero falar sobre as escolas helênicas, tá? Que é um assunto muito cobrado no Enem, é um assunto que aparece com bastante frequência, tá? Tem uma boa percentagem de participação no Enem, ok? Então, só fazendo uma revisão, no outro encontro, nós falamos um pouco sobre a busca da filosofia, né? Esta busca pelo saber, a busca do homem pelo saber, que dá origem à filosofia. O nascimento da filosofia está relacionado com a busca pelo saber. Então, a atividade mais antiga, a área de conhecimento mais antiga humana é a própria filosofia, da qual muitas outras ciências nasceram. Sociologia, psicologia, antropologia, né? Pedagogia, todas essas ciências elas nascem a partir da reflexão filosófica. Nós definimos na aula passada que a filosofia é a área de conhecimento humano que investiga a existência, as questões relacionadas à nossa existência e à nossa relação com o universo, as questões que estão relacionadas com os valores, né, que nós temos, as questões que estão relacionadas com a essência do conhecimento, a essência do ser, a essência do universo, tá certo? Então, isso tudo está dentro da área de estudo da filosofia. Se você não viu essa aula, tá? Entra aí no canal e dá uma olhada na aula anterior e você vai ter uma visão melhor a respeito desses fundamentos da filosofia, ok? Muito bem. Nós vamos colocar aqui esta linha do tempo que vai nos ajudar a entender essa escola helênica. A escola helênica é a escola grega. A filosofia, ela não se resume apenas ao pensamento grego. Porém, o pensamento grego é aquele que fundamentou todo o pensamento ocidental. Então, a filosofia grega, ela tem uma participação importantíssima na filosofia mundial, né? A filosofia humana mundial. Tá? Então ela tem uma grande importância, tá? Embora a filosofia não se resuma apenas à filosofia grega. Nós temos a filosofia oriental. Sendo que a filosofia é entendida como esta sistematização de ideias, né? Essa busca de explicações, a racionalização, ela está muito mais relacionada realmente à filosofia grega. Ok? Então, para entender esse primeiro período da filosofia, que é o nosso foco, filosofia grega, que é o que interessa mais nos assuntos de Enem, né? Para a gente entender essa filosofia helenística, helênica ou grega, tá? Nós precisamos observar esses períodos aí, essa divisão de períodos que você está vendo na tela, ok? Isso é importante para entendermos a divisão de período. Muito bem. Observando a tela, você percebe que existe um período, tá? Aqui localizado aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, né? Tem um período que ele antecede os primeiros filósofos, que é a tradição mitológica. Durante esse período, na Grécia, as questões da existência elas vão ser respondidas, elas vão ser explicadas, tá? Estarão sendo explicadas pela mitologia, certo? A mitologia explicará então essas questões, certo? Então esse é esse período, o período mitológico, tá? O período onde os deuses fazem as explicações. Por exemplo, nesse período, o poeta grego Hesíodo, ele relata o mito da origem do mundo. E nesse mito, a deusa Gaia, a Terra, ela surgiu do caos inicial, tá? Que também é considerado pelos gregos como uma divindade, né? E depois, por um processo de separação, é gerado Urano, o deus Urano, que é o céu,
e o deus Pontos, que é o mar. Pontos é o mar. Gaia uniu-se então a Urano e deu início às gerações divinas, né? Os deuses mais conhecidos a partir daí, ok? Os deuses que formam o Olimpo, né? Os deuses famosos, como Ares, o deus da guerra, como Poseidon, como Zeus, né? Esses deuses mais conhecidos, Apolo, os mais conhecidos, eles surgem a partir daí, ok? Nos mitos gregos, a terra, o céu e o mar não são seres da natureza, eles são divindades. Eles são personificados, né? O mar, o céu é personificado em divindades. Então, eles explicavam tudo a partir dessa visão. Para eles, você tinha um estado inicial de indefinição, e a partir desse estado inicial ocorre a separação dos contrários, né? A exemplo dos deuses, quente, frio, seco, úmido, e isso vai gerar os elementos naturais, o sol quente, o ar frio, a terra seca, o mar úmido, tá? Então, para eles, eles explicavam a ordem do mundo com essa derivação das forças opostas e que se equilibram. A união desses opostos explicaria os fenômenos meteorológicos, as estações do ano, o nascimento, a morte de tudo que vive, certo? Então, a isso você dá o nome de teogonia, tá? Que é a explicação da existência a partir dos deuses. Então, esse é o período da tradição mitológica, certo? A tradição mitológica. A partir de um determinado momento, eles começam aqui nesse período, 600 anos antes de Cristo, eles começam a trabalhar com a cosmologia. A cosmologia, ela vai entrar em conflito com a teogonia. Então, na cosmologia, você vai buscar explicações racionais, mas a partir de um princípio material e que não está nos deuses. Ou seja, a cosmologia, ela vai estudar o mundo, o cosmo, o universo, mas não da perspectiva mais mitológica. Ou seja, não mais da explicação divina, né? Eles vão procurar aí um princípio material que pudesse explicar tudo, que eles chamam de axé. O axé é um princípio que eles buscam para explicar. Então, para alguns, por exemplo, dessa época, alguns filósofos dessa época, que também são conhecidos como os filósofos pré-socráticos, porque vieram antes de Sócrates, tá certo? Então, são considerados pré-socráticos da cosmologia. Para alguns filósofos, tá? Como Heráclito, Empédocles, certo? Esses elementos eles poderiam ser, no caso de Heráclito, o fogo, o elemento primordial, esse arché seria o fogo, tá? Para Empédocles seriam os quatro elementos, a água, o ar, o fogo e a terra, tá? Para Tales, né? Para Tales de Mileto era a água, tá certo? Inclusive nós falamos sobre Tales, né, no outro encontro, você pode dar uma olhadinha lá. Esse importante filósofo que uniu a filosofia e a matemática, né? Então, muito bem. Esses filósofos pré-socráticos, eles buscavam, então, esse princípio universal, esse elemento universal que explicaria, então, a cosmologia. Explicaria o cosmos, o mundo, né? A ordem que há no mundo, o que deu ordem ao mundo, mas sem utilizar os mitos, a tradição mitológica, sem utilizar a teogonia, que é a explicação divina, tá certo? Então, a cosmologia aqui, ela vai entrar como um contraponto à teogonia, que é a tradição mitológica ensinada pelos poetas, né, dessa tradição anterior grega, tá? Desse período mitológico, os poetas como Homero, né, e outros poetas. Ok? Então, esse primeiro período da antiguidade clássica grega, do helenismo, tá? Esse primeiro período você vai encontrar os filósofos aqui pré-socráticos e você tem a tradição mitológica antes, certo? Aqui é que a filosofia começa a se desenvolver, certo? Aqui nesse primeiro período, aqui já a filosofia, porque nós colocamos na aula passada que a filosofia também se preocupa com as questões sobre a formação do universo, a origem das coisas, não é? Ela também se preocupa com isso. Então, aqui já na cosmologia, a filosofia está presente, tá?
Num segundo período, 400 anos antes de Cristo, no segundo período, a filosofia vai se voltar aos problemas humanos, certo? Então aqui entra a figura dos sofistas, que a gente falou lá na primeira aula, e de Sócrates, tá certo? Ela vai voltar agora para os problemas humanos, e Sócrates ele vai então refletir sobre questões como ética, ele vai refletir sobre questões como a política, né? Ele vai refletir sobre essas questões que são voltadas para a resolução de problemas humanos, a busca do conhecimento, as virtudes, tá certo? Tudo isso está aí a partir dessa questão. Os sofistas, eles são colocados muitas vezes em contraposição a Sócrates, ou seja, havia uma crítica de Sócrates aos sofistas, porque para Sócrates existia sim uma verdade absoluta, uma verdade que poderia ser alcançada através da razão, através do conhecimento. Para os sofistas não existia essa verdade absoluta. Para os sofistas, a verdade ela era relativa, tá? E consequentemente, questões morais estariam mais relacionadas com a conveniência de cada um, tá certo? Do que necessariamente com uma verdade absoluta. Para Sócrates não, existia uma verdade absoluta e a ética e o desenvolvimento da moral ele estaria ligado, vinculado a essa verdade absoluta, tá certo? Então, os sofistas eles se diferenciam de Sócrates nesse sentido. Para o sofista, ele se preocupava muito mais com a retórica, ou seja, com a habilidade do discurso, a capacidade de convencimento, eles se preocupavam muito mais com isso, do que propriamente em defender aquilo que eles acreditavam, tá? Então, necessariamente o sofista ele poderia ser contratado, né, para defender um ponto de vista, por exemplo. Eles se preocupavam muito com a retórica. Sócrates se preocupava muito com a busca de uma verdade absoluta, não simplesmente com o poder de convencimento, né? Então, os sofistas eles eram criticados por Sócrates, né? E aí você vai lá dar uma olhada na primeira aula e você vai ver, por exemplo, sobre Protágoras, né? Um nome proeminente aí dos sofistas, e você vai entender tudo isso. Aqui eu estou só fazendo uma revisão, tá certo? Então veja só. Nós poderíamos dizer que a teogonia, certo? É a narração mítica do nascimento dos deuses e também a explicação, né? A partir daí a explicação do universo. A cosmogonia é esta explicação, tá? A partir da narrativa mítica, certo? A teogonia explica a origem dos deuses e, consequentemente, vai gerar a cosmogonia, que explica a formação do universo. E depois você tem a cosmologia, que é a explicação racional, natural do mundo, em oposição às crenças míticas, tá certo? Isso tudo vai ser gerado aí até esses períodos que nós estamos observando. A partir do terceiro período, 300 anos antes de Cristo, a ética, a metafísica e a política elas estão presentes. A partir do desenvolvimento do pensamento de Sócrates, Platão foi aluno, né, de Sócrates, aluno, foi ele quem é o responsável por deixar registrado o conhecimento o ensino de Sócrates, já que você deve lembrar que Sócrates ele não deixou nada escrito, não há nada escrito, tá certo? Então é o seu discípulo Platão que vai fazer isso. E Aristóteles, discípulo de Platão, vai também fazer algumas modificações nesse pensamento, ou seja, ele vai desenvolver o seu próprio pensamento a partir de Platão e de Sócrates. Platão também ampliou e criou também o seu próprio desenvolvimento, né? Ele criou a sua própria filosofia, tá? A grande questão é que para Aristóteles, e aí um pouco diferente de Sócrates e Platão, para Aristóteles, as virtudes elas não seriam eficazes apenas através do conhecimento. Para Sócrates e para Platão, o conhecimento era suficiente para fazer com que as virtudes elas fossem efetivas. Ou seja, eles achavam que ao alcançar as virtudes através do conhecimento, o homem
automaticamente já se tornaria esse ser melhor. Buscaria essa excelência, como os gregos chamam, buscar a excelência. Tá? A virtude, a palavra virtude tem muito a ver com isso, com excelência no viver. O Aristóteles não. O Aristóteles ele acreditava que não é só o conhecimento da virtude, mas principalmente a prática da virtude. A prática da virtude é que daria então essa condição ao homem, certo? De ser efetivamente um ser virtuoso. Para Aristóteles, a virtude ela tem que ser algo prático, tá? Eu vou citar só alguns nomes aqui para a gente deixar bem alinhado, tá? Vou citar alguns nomes no período pré-socrático. Você tem o Tales, você tem o Pitágoras, Parmênides e Heráclito, certo? No período clássico, os que eu já citei aqui Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? O Sócrates, o Platão e o Aristóteles está aí nesse período clássico, mas está bem dividido aqui nessa linha do tempo, para a gente perceber como foi desenvolvido esse pensamento, ok? Muito bem. Então, feita essa revisão rápida e essa introdução, então nós podemos falar aqui sobre as escolas helênicas, certo? Falar sobre as escolas helênicas. Essas escolas helênicas, elas nos mostrarão como esse pensamento, a partir dos primeiros pensadores gregos, tá? Dessas primeiras fases, como o pensamento grego e a filosofia grega ela se desenvolve, certo? Então, temos as escolas helênicas. Essas escolas helênicas virão aí depois desse primeiro período clássico, vocês viram, depois de Aristóteles. Começam a aparecer as escolas helênicas. Essas escolas reuniam, então, mestres e alunos, né? Escolas do pensamento grego, correntes do pensamento grego. Como eu disse, é um tema bastante recorrente no Enem, tá certo? Então é importante a gente trabalhar esse tema. Ok, muito bem. A primeira escola que eu vou citar é a escola do epicurismo, certo? A escola do epicurismo. O que é essa escola do epicurismo, né? Por que o nome? Todas as escolas, elas vão ser denominadas a partir do seu pensador principal, do seu fundador, certo? Então, essa escola de pensamento, ela tem o Epicuro, ele é de Samos, tá certo? Epicuro de Samos, na Grécia, no ano 341 antes de Cristo, tá? Você percebe que ele é da mesma região do Pitágoras, né? Um outro filósofo lá do período anterior, um pré-socrático, né? O Pitágoras de Samos, um pré-socrático. Aqui você já tem mais um ilustre pensador dessa mesma região, tá certo? Da ilha de Samos, e ele vai então ser o responsável por inaugurar essa escola de pensamento. Como é essa escola de pensamento? Como é que é essa escola de pensamento? Para o Epicuro, os prazeres do corpo, né, os desejos, são as causas da ansiedade e do sofrimento, certo? Então, para que a sua mente ela permaneça imperturbável, para que a mente do homem permaneça imperturbável, em serenidade, que é um termo que ele usa no grego ataraxia, serenidade, é preciso que você aprenda a usufruir desses prazeres com moderação. Então, essa escola, ela prega que o prazer é algo importante, o prazer é algo que deve ser buscado, tá? Mas isso precisa ser feito com moderação, certo? E quando isso não é feito com moderação, isto é a causa de ansiedade e de sofrimento. Veja, esse pensamento é interessante porque ele tem uma certa vinculação, ele tem uma certa semelhança com o pensamento da filosofia budista. Na filosofia budista, a causa do sofrimento humano é o desejo. O desejo é a causa do sofrimento humano. Sofremos porque desejamos. Não é? Então, eles têm esse vínculo, embora seja um vínculo de pensamento que não tenha nenhuma ligação histórica. Né?
É a simples racionalização aí de dois mestres, né? Então veja, o Epicuro ele se refere aos prazeres naturais, como comer, beber, quando se tem fome ou sede, ou repousar quando se está cansado, né? Ele está dizendo que esses prazeres naturais eles são a satisfação de necessidades do corpo. Mas ele não despreza certos prazeres refinados, tá? Que nos leva, por exemplo, a escolher uma boa amizade, uma comida que nos agrada, uma bebida saborosa, nos vestirmos bem, né? Desde que tudo isso seja feito com moderação, ou seja, desde que essas coisas não dominem, né, a minha vontade, eu não passe a ser escravo delas. Veja que é um pensamento antigo, né, mas um pensamento muito válido para os nossos dias, dias em que vivemos é, a ostentação, né, dos bens materiais. As redes sociais servem de vitrine para que as pessoas possam ostentar os seus bens materiais, incluindo aí também excelentes refeições, refeições finas em restaurantes caros, né, etc., roupas de marca, tá? Isso tem muito a ver com esse pensamento do Epicuro, certo? Agora, uma coisa que ele considerava nociva, né, que ele considerava um prazer que não deveria ser exercido nem com moderação, é o prazer ligado ao desejo de honra, de poder, de riqueza. Para ele, isso aí fatalmente nos levaria à desestabilidade e nos levaria também ao sofrimento, certo? Ou ao sofrimento. Outra ideia importante de Epicuro é que ele pensou sobre a morte também, ele refletiu sobre a morte. Então, para ele, a morte ela não significa nada, porque ela não existe para os vivos, tá? E os mortos não estão aqui mais para explicar a morte. Então, de fato, quando se pensa na própria morte, você pode se imaginar morto, mas você não pode saber como é a experiência de morrer, né? Ninguém pode saber como é a experiência de morrer, porque ninguém pode dar essa informação, ninguém pode dar esse testemunho. Na linguagem popular, ninguém volta da morte, ninguém voltou da morte para explicar isso, né? Então, o que acontece é que para ele, era uma lamentação. A maioria das pessoas fugindo da morte, como se ela fosse o maior dos males, tá? E ele entendia que para ele não existe vantagem em viver eternamente. Para ele viver eternamente seria uma espécie de tormento, uma chatice sem fim, né? Então, para ele, o mais importante era escolher a boa maneira de viver, viver da melhor maneira possível, não é? Já que a morte é inevitável. Então, para ele, a morte não deveria trazer nenhum tipo de temor ao homem. Pelo contrário, o homem deveria encarar a morte como a finalização de uma existência onde se buscou viver da melhor maneira possível. Então, se você buscou viver da melhor maneira possível, não há o que temer na morte, porque a sua vida já tinha sido completa. Já havia encontrado sentido para a sua vida. Você já encontrou sentido para a sua vida. A morte não deveria lhe assustar. Na verdade, a morte seria, então, a experiência do nada, que os vivos não têm como explicá-la, não tem como passar por essa experiência, eles podem apenas imaginar e, portanto, as pessoas não deveriam sofrer por isso, tá certo? Esse é o pensamento de Epicuro sobre a morte. Outra coisa importante também é que o Epicuro ele era um crítico muito ferrenho dos mitos, das superstições, né? Dos mitos e das superstições. Então ele seguia o materialismo do atomismo, né, de Demócrito, que era um outro pensador, tá? E ele considerava, assim como esse pensador, o Demócrito, que ele é o pai do atomismo, né? O Demócrito ele foi o primeiro pensador a cogitar, certo? A imaginar que toda a matéria no mundo, né, nos seres vivos e no mundo ao nosso redor, nos objetos ao nosso redor, toda a matéria era composta por partes muito pequenas, os átomos, né, o átomo indivisível, né,
uma parte indivisível, e espaços vazios, tá? O Demócrito. Então veja, o Epicuro ele tinha, melhor dizendo, ele tinha essa linha de pensamento. Então para ele a alma tinha uma natureza material e ela desaparecia com a morte, tá certo? Então essa questão de que os deuses estão tão distantes dos homens e sem se preocupar com os humanos que não existe a providência divina, tá? E não existe nada para o homem após a morte, porque os deuses não estariam preocupados com o homem. Os deuses teriam criado o homem, certo? E dado existência ao homem, e essa composição de sua existência é matéria, certo? E o homem é finito e os deuses não teriam nenhuma preocupação com isso. O homem terminaria com a morte, a sua matéria também se desfaria com a morte e a sua alma desaparece com a morte, porque para Epicuro e para esses filósofos, os atomistas, tudo na verdade não passa de átomos e de matéria, tá certo? Então, essa é uma outra importante ideia que você deve lembrar do epicurismo, ok? Vamos em frente então, pessoal. Outra escola aqui, o estoicismo. O estoicismo. O estoicismo tem como seu principal representante, é muito importante a gente gravar esses nomes, né? O Zenão de Sítio. Você vê que esses filósofos, pensadores, eles recebiam muito o seu sobrenome do lugar de onde eles vinham, né? Então, Zenão de Sítio, 333 anos antes de Cristo, ele é o principal representante, tá? Ele é o principal representante dessa escola estoica, ok? Tem uma historiazinha que diz que como ele não era um cidadão de posses, né? Não era da aristocracia ateniense, cidadão ateniense, então ele não tinha como ter uma casa própria, um lugar onde ele pudesse reunir os seus discípulos. Ele reunia, então, na porta dos prédios públicos, né, as galerias de colunas, melhor dizendo, tá? Essas galerias, esses lugares eram conhecidos como stoa. Daí a expressão estoicos, né, aqueles que se reúnem entre as colunas, nas galerias, né, na parte externa dos prédios, uma espécie de cobertura que existia na parte externa dos prédios gregos. Ali era uma área pública, eles se reuniam ali, tá certo? Discípulos deles como o Cleanto e o Crícipo, eles se reuniam com Zenão e ali era o seu espaço de ensinamento, ali era o seu espaço onde funcionava a sua escola, tá certo? O pensamento do estoicismo é muito parecido com o do epicurismo. Tem semelhanças, tá? A defesa do materialismo, a negação de transcendência divina, a concepção como a filosofia como a arte de bem viver. O maior objetivo da filosofia não seria ficar pensando em questões metafísicas sobre a origem do universo, né? A origem do homem, não. A maior preocupação da filosofia, segundo eles, deveria ser pensar em formas de se viver bem, né? Viver os dias que nós temos aqui da melhor maneira possível, certo? Agora, ele tinha uma diferença, tá? Ele tinha uma diferença em relação ao Epicuro, que para ele, o Epicuro ele considerava que os prazeres sem moderação, tá? Eles poderiam levar o homem à ruína, né? Filosoficamente falando, os prazeres sem moderação. E alguns prazeres, mesmo aqueles de coisas não essenciais, como a alimentação, né, o vestir, coisas mais refinadas, seriam admitidas desde que sempre moderadas. Então, tem essa ideia, né, no epicurismo. Para ele, para o Zenão, isso não é válido. Para você alcançar a ataraxia, ou seja, o controle da ansiedade, o equilíbrio, né, a serenidade, você teria que eliminar todas as paixões e não apenas moderá-las. Porque as paixões elas só provocam sofrimento. Certo? Então, para ele, a virtude do sábio
consiste em viver de acordo com a natureza e a razão. Então, nesse sentido, é o prazer que traz a felicidade. Não é o prazer que traz a felicidade, melhor dizendo. É a virtude. Não é o prazer que traz a felicidade, é a virtude. Então, para que você atinja essa serenidade, certo? Você precisa ter a ausência da paixão, que é o que chama apatia no grego. Apatia. A ausência da paixão levaria você a alcançar esta felicidade que estaria na virtude, viver virtuosamente, negando todas as paixões. E não apenas moderando as paixões, não apenas moderando os desejos, mas para ele você deveria viver somente o básico, né? Satisfazer apenas as necessidades básicas e o restante da sua atenção, da sua concentração, do seu foco deveria ser a busca da virtude, certo? Somente a ausência da paixão levaria a o alcance da felicidade através da prática da virtude. Então há uma diferença nesse pensamento entre os dois, tá? Para Epicuro, alguns prazeres, mesmo não essenciais, podem ser exercidos, tolerados desde com moderação. Para o Zenão, não, né? Até você nem vai esquecer, ó, o Zenão, não, né? Você vai lembrar do Zenão, não. O Zé, não. Para ele, você teria que desprezar essas paixões, esses desejos, esses apetites, esses prazeres e viver somente com o essencial, tá certo? Os prazeres seriam apenas o essencial, tá? A gente vai ver que esse pensamento ele volta, ele vai ser ampliado também, certo? Esse pensamento ele volta em uma outra escola, ok? Muito bem. Agora chegamos em uma outra escola, o ceticismo, certo? O ceticismo. Nessa escola, nós temos como grande representante Pirro de Élida, tá? Pirro de Élida, também conhecida como Elis, né? O lugar de sua origem, Elis, 360 a.C., tá? Ele foi alguém, um militar, né? E acompanhou o grande Alexandre Magno, Alexandre o Grande, né? Um imperador macedônio. Então ele teve a oportunidade de participar dessas expedições militares de conquista e conhecer muitos povos diferentes. Então, conhecendo muitos povos diferentes, ele confrontou a diversidade de convicções, de crenças, de religiões, filosofias contraditórias e ele então optou por não aderir a qualquer certeza, a qualquer convicção dessas correntes ideológicas, tá certo? Então, o que acontece? Ele começa a desenvolver uma filosofia onde a atitude coerente do sábio, aquele que é sábio, tá? A atitude correta é a suspensão do juízo, o epoquê, certo? O juízo. E como consequência prática, a aceitação com serenidade do fato de não poder discernir o verdadeiro do falso. Ou seja, essa escola do ceticismo, ela tem uma postura de sempre se manter ou sempre permitir que a dúvida possa estar presente, tá? Então é uma escola onde o questionamento ele é fundamental. Não se adere a uma verdade absoluta, né? Mas você se reserva a condição e o direito de questionar qualquer coisa, de pôr em dúvida qualquer pensamento e qualquer raciocínio. E isso, claro, tem muito a ver com a própria natureza da filosofia, conforme nós vimos naquela primeira aula, lembra? Sobre o questionamento, sobre o senso crítico, né? A capacidade de duvidar, de colocar à prova as coisas, tem muito a ver com isso, certo? Então, isso tem uma implicação ética também, né? Como tudo é incerto, é temporário, né? Fugaz, aqueles que se prendem a verdades indiscutíveis estão fadados à infelicidade, tá? O Pirro, ele era um crítico do epicurismo, do estoicismo, tá? Mas ele tinha em comum algo com essas escolas. O quê? É que a felicidade ela é alcançada pelo estado de serenidade, imperturbabilidade, assim, a capacidade de se manter não
perturbado, não alterado. Isso tem muito no estoicismo e no epicurismo. Essa capacidade do filósofo se manter, do homem pensador, né, em geral, se manter imperturbado, ou seja, impassível, certo? Diante das atribulações, dos reveses, das adversidades e dos pensamentos contraditórios, de maneira que você pudesse se manter sereno em qualquer situação. Tá? O estoicismo desenvolveu muito isso. O estoicismo vai aparecer no pensamento romano. Tá? Muitos grandes líderes romanos eles aderiram ao estoicismo. E é uma filosofia que pretende tornar alguém resiliente. Então, o pirrismo, né, ou como alguns dizem, mais conhecido como o ceticismo, ele tem em comum com o epicurismo e o estoicismo a questão da busca da felicidade por meio da serenidade, estar sereno diante de toda e qualquer situação, certo? Então, há essa crítica. Qual é a crítica que ele faz ao epicurismo e o estoicismo? Certamente, a crítica está relacionada à questão de que no epicurismo e no estoicismo existe a adesão a uma verdade, a um tipo de verdade, né, imutável, universal. E Pirro, ele era alguém que desenvolveu a ideia de não aderir a nenhuma verdade, mas questionar todas as coisas, todas as verdades e confrontar todas as diversidades de opiniões e de convicções. Ok? Mas é sim uma escola muito importante, a escola do ceticismo. Tá? Ok. Vamos em frente. Temos aqui, por fim, a escola do cinismo. Cinismo. E o grande representante é o Diógenes, o Diógenes de Sinope. Tá? Esse grande pensador, ele é, então, o mais importante representante dessa escola. Tá? Hoje em dia, quando se fala cinismo, o que é que você pensa? Quando se fala em cinismo, a gente pensa logo na questão pejorativa, né? O que é o cínico? O cínico é o indivíduo sem escrúpulo, o hipócrita, o sarcástico, o dissimulado, né? Esse é o cínico, né? É aquele que na linguagem popular a gente diz, é aquele que se passa, né? É o que se passa. É aquele que faz cara de paisagem. Esse é o cínico. Mas esse não é o significado aqui, tá? O cinismo aqui ele tem outro significado e tem como representante o que eu falei, o Diógenes, que viveu em Atenas, tá? Essa expressão do cinismo, ela vem de um grego, né, do termo grego, no vocábulo e um vocábulo latino. Então é uma fusão, né? Uma fusão das duas coisas, tá? O vocábulo grego e o vocábulo latino, certo? Por que se diz que se usa essa expressão? No latino, sino significa o cão, cão. Os cínicos, eles talvez tenham recebido esse nome aí, porque a ideia aqui é aquele que vive como um cão. O cínico seria aquele que vive como um cão. Em que sentido? No sentido de que para eles, tá? Para esses filósofos como Diógenes, você teria que viver a sua vida o mais simples possível, certo? O mais simples possível, viver uma forma simples, tá? Como um cão, ou seja, como os animais da natureza. Tudo que é natural poderia ser feito em público. E isso escandalizava, obviamente, as pessoas, certo? Então, os cínicos buscavam um modo de vida que buscasse a felicidade, que levasse a felicidade, como as outras escolas que você viu, certo? Mas eles então afrontaram os costumes da época, eles desprezavam a riqueza, as honras, as convenções, e para eles tudo isso eram futilidades, tudo isso eram inutilidades. Na verdade, a vida deveria ser vivida de forma simples, muito prática. Então, existem muitos relatos a respeito do comportamento deles, como o comportamento de Diógenes. Tá? Você vai ver aqui nessa imagem que ó, Diógenes está aqui dentro desse tonel de vinho, né? Você está vendo aqui, ó, ele dentro do tonel de vinho, vivendo aqui, rodeado de cachorros, até para vincular essa expressão dos sinos, né? Viver como um cão, viver de modo natural, viver como na natureza, sem muita coisa, né? Então você tem aqui a figura dele seminu, vivendo aqui dentro desse tonel, e a ideia, né, é de que ele vivia assim, e nesse tonel de vinho ele se alimentava, ele dormia, ele recebia as pessoas aí, esse era o seu escritório,
tá? Era essa a sua condição. Então ele levava ao pé da letra, à prática total, o seu pensamento de viver o mais simples possível, e o restante tudo era vaidade, tudo era futilidade. Você deveria viver da forma mais simples possível, como os animais na natureza. Tá? Há essa outra imagem que aparece aqui, dessa escultura, ele aqui mais velho, mas sempre o cachorrinho aqui de lado, ó, certo? Pelo menos ele tinha companhia dos cães, né? Fiéis amigos do homem, tá certo? É sempre bom você ter um cachorrinho por perto, seu fiel amigo. Então tá aqui ele com a lanterna, ó. E aqui é uma outra imagem que se faz dele, tá? Em que ele andava por Atenas procurando um homem honesto. Certamente isso aqui era uma crítica à grande corrupção já existente na sociedade ateniense, né? Então ele saía com essa lanterna procurando o homem honesto em Atenas, para ver se encontrava esse homem honesto. Certamente, se essa prática tivesse continuado até hoje, estaríamos aí procurando com lanternas até hoje esse homem honesto, talvez na cidade de Brasília, né? Procurando esse homem honesto na cidade de Brasília. Outra história também diz que certa vez Alexandre o Grande admirava muito a sua filosofia, né? O Alexandre o Grande foi contemporâneo de grandes, né, filósofos. O próprio Pirro, que era seu militar, também era um filósofo, né? Que a gente falou antes. E o Alexandre, que o admirava, ele, certa vez encontrando, perguntou a ele se ele queria ganhar alguma coisa, receber alguma coisa. Ou seja, ele deu a oportunidade para que ele pedisse o que ele quisesse. Alexandre o Grande, grande imperador, tinha domínio, né, de boa parte do mundo na época, e perguntou a ele se ele desejava alguma coisa. O que ele desejasse, o que ele precisasse, aquilo que ele quisesse, pedisse, ele seria feito. E aí o Diógenes teria respondido: não me faças sombra, devolve o meu sol. Aí profundo, né? O que Diógenes quis dizer aí? Diógenes quis dizer que para o seu estilo de vida, para a sua felicidade alcançada, era necessário apenas viver daquilo que a natureza dá. Nada daquilo construído pelo homem substituiria a vida simples, a vida natural. E que se ele aceitasse isso, ele sairia de um estado pleno da vida natural e voltaria para uma vida artificial. Isso tem muitas implicações no pensamento moderno, né? O quanto de artificialidade tem nos levado a fugir da naturalidade das coisas, nos afastar da natureza. O quanto nos afastar da natureza nos leva para uma artificialidade, para uma vida infeliz, né? No pensamento de Diógenes. É claro que você não precisa viver num tonel de vinho para pensar sobre essas coisas, né? Um pouco menos, né? Um pouco menos. Mas é um pensamento interessante. Ok, pessoal? Vamos ficar por aqui hoje, então. E aí, vocês vão depois mandar as suas dúvidas. Nós vamos fazer mais exercícios. Quem não fez ainda o exercício, tá lá, viu? No Classroom, faça o exercício. Nós vamos colocar mais exercícios aqui e eu vou colocar algumas questões do Enem sobre essa matéria que nós vimos até agora, tá certo? Então, Deus abençoe e até a próxima.